Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Raiane Rodrigues, esse é mais um vídeo no meu canal, tá? Onde eu vou estar falando sobre a minha imigração. A tão temida imigração, gente, que todo mundo sente medo quando fala que vai migrar para outro país, todo mundo fica com aquela tensão, ai meu Deus, como é que vai ser? Tô com medo de ser deportado, que não sei o quê. Gente, hoje eu vim contar como foi a minha imigração, tá? Imigrando com 5 pessoas, né? No caso, eu, meu esposo, meus 3 filhos. Isso mesmo. Eu vou falar tudinho pra vocês como que foi esse processo. Então, vamos lá, né, gente? Já começa ali pelo avião. A gente nunca tinha pego, né, avião. Nunca tinha viajado nem pro nosso país ali, né? E nem pra outro país. Quanto mais pra outro país. E ainda mais com as crianças. Tava muito preocupada na questão dos meus filhos enjoarem, vomitarem, que algumas pessoas falavam, ai, dá enjoo na hora da decolagem e tudo mais. E eu tava com muito medo, porque meus filhos são pequenos e, né, é constrangedor a criança vomitar, as pessoas ficam olhando, né, e eu tava com muito medo disso e eu tava com medo de acontecer isso, tá? Como que foi? O meu filho mais velho, não, o mais velho, na hora do primeiro voo, ele tava com tanto medo que ele se urinou. Tá, se urinou sem perceber. Aí eu, quando eu falei com ele, ele se assustou. Aí já tinha molhado a calça, mas eu levei uma bolsa, né? Na verdade, nós entramos com 3 mochilas e despachamos 4 malas. E nas mochilas eu levei essas mudas de roupa, né? Essas pra trocar de roupa caso sujasse, caso acontecesse uma eventualidade, né? E aí ele se mijou, né? E eu ali falando com ele, calma, fica tranquilo, que não sei o que. Na hora eu fiquei até meio nervosa, assim, né? E ele com aquele medo, e a boca dele ressecava, que ele tava, tipo, tendo uma crise de ansiedade, sabe? E aí a gente começou a falar com ele, meu esposo ficou com o nosso outro filho na frente, eu fiquei com a de 3 anos, e esse é o mais velho do meu lado, que tem 9 anos. E eu ali sozinha com os dois, tentando equilibrar. E nesse primeiro voo, meu esposo sentou na nossa frente, não sentou ao lado como nos outros voos. Né? Aí beleza, chegamos em Salvador, nossa migração foi do Rio para Salvador, de Galeão, né? Para Salvador. De Salvador nós pegamos para Madrid. E de Madrid nós fomos para Porto. Foi esse o nosso cronograma de voo, né? E aí quando chegou no voo internacional, né? Gente, nós andamos muito para chegar até o nosso portão de embarque. Então assim, cheguei sempre horas antes, gente, porque o portão de embarque normalmente é distante e é muito, você tem que andar rápido pra chegar até o destino, é uma loucura. E aí, quando chegou no voo de Madrid, o que aconteceu? Nós já quase chegando em Porto, o meu filho vomitou. O mesmo que se urinou, vomitou. A pequena, que eu achei que ia passar mal e tudo mais, ela, pelo contrário. Ela, na verdade, eu achei que ela que teria problema, né? Com vômito, essas coisas assim, ficar chatinha. Tinha crianças no voo internacional que teve uma criança que chorou a noite toda, ficou gritando, ficou chorando, né? Eu acho que ele devia ter deve uns 1 aninho para 2 anos, mas chorou a noite toda, né? Teve gente que ficou bem incomodado, né? Eu fiquei preocupada, né? Com a mãe, porque a gente que é mãe, né, se coloca no lugar da outra, ela ficava, nossa, sacolejando ele, tentando acalmar, e dava pro pai, e a criança não se acalmava e ficava gritando, falando que queria sair dali, né. Então, assim, quando chegamos em Madrid, a gente ficou perdido, que era um aeroporto gigantesco, enorme. A gente ficou perdido sobre uma escada, descendo uma escada, pedindo informação, dando informação pra gente errada, até que a gente chegou na tão temida fila da imigração. Gente, tinha muita gente. A gente ficou umas meia hora na fila, mais ou menos meia hora, 40 minutos na fila. E, desculpa, e eu estava indo com o visto de procura de trabalho. E eu tava nervosa. E eu tava indo com o visto de procura de trabalho. Eu tava nervosa porque eu e meu esposo tínhamos visto de procura de trabalho. E em nenhum momento, quando você tira o visto, eles pedem, perguntam se você tem filhos, essas coisas do tipo. Não, você não manda uma documentação, pelo menos eu não vi essa documentação, muita documentação eu fui com assessoria, e a minha assessoria que mandou as documentações pra mim poder imprimir e juntar tudo na ordem correta. Então eu tava com um certo medo, porque eu tava com 3 crianças, e normalmente quando você tá com muita, tá em grande quantidade, eles costumam implicar. Eu vi vários vídeos de pessoas falando, implicaram porque estávamos com tantas pessoas e tudo mais, e que não sei o quê. E eu não tava com nada ali, tipo assim, eu só tinha uma conversação com o pai e mãe deles, mas eu tava com medo de qualquer coisa que barrasse. Tipo, calma aí, aguarda um minuto que a gente vai fazer vai conferir não sei o quê. Eu tava com medo dessas coisas, assim. Porque eu tava correta, tudo tava certo, mas eu tava com medo de algo desse errado. Por quê? Eu apostei tudo pra ir pra essa viagem. Eu desfiz de todos os bens no Brasil. Eu me desfiz de tudo. Eu não tinha nada. Só tinha a opção de ir e pronto. Eu não tinha como voltar. Não tinha um plano B, retornar. Não tinha esse plano. Tinha o plano I. Por isso que eu estava indo legalizada pra poder dar tudo certo. Eu tava fazendo tudo de acordo com a lei. E aí, quando tava chegando quase a nossa vez, né? Aí tinha as cabines onde os policiais ficam, né? Aí a cabine tinha umas que tinham 2, tinha uma que tinha uma só pessoa.
tinha umas que tinha 2 mulheres, 2 homens, assim, né? Aí foi uma família que mais ou menos devia ter umas 6 pessoas. Aí mandaram uns aguardar no canto, mas eram todos adultos e tinha uma criança. Um aguardar no canto, outro não sei o quê, outro ficou um tempão ali vendo documento, pedido leva um monte de coisa. E detalhe, eu não sei falar espanhol. Eu não hablo nada em espanhol. Então, aí quando eu tava no Galeão, a minha assessora falou assim, ó, tu fala essa frase aqui pra eles, que era falando que eu tenho visto, que eu tava indo com a minha família, que nós teríamos visto de residência no país. Só que ela falou isso quando eu estava no Galeão. Ela não falou, tipo, é uma semana antes, vai se preparando e tudo mais. Ela não falou. E eu fiquei super nervosa. Falei pra ela, olha, eu não vou conseguir decorar isso tudo pra falar, tipo, daqui a algumas horas. Eu não vou conseguir. Aí, porque você já tá nervosa, você tá naquela tensão. E eu sou uma mãe que eu sou muito neurótica com esse negócio de sequestro, negócio de estupro, essas coisas, negócio de criança. Eu sou muito neurótica. Então, eu escondo meus filhos debaixo da minha idade. Eu fico com aquele medo, com aquela coisa, e eu fico protegendo o tempo todo de olho. Nem dormir pra proteger meus filhos, pra ficar de olho no filho. Qualquer pessoa que passava no banheiro no avião e olhava pros meus filhos deitados dormindo, eu já ficava atenta, alerta, olhando, vendo que essa pessoa, o que tava olhando muito, entendeu? Isso no voo internacional. Porque eu vi vários relatos de mãezinhas falando sobre o voo internacional. E aí, eu falei assim, ela falou, então faz o seguinte, você mostra o que tá escrito no WhatsApp, né? Só que todo mundo sabe que na imigração não é bom você ficar mostrando muitas coisas pelo telefone, porque, tipo assim, eles vão querer, vai criar um álibi pra poder investigar o teu telefone de alguma forma, se eles acharem que tem alguma coisa de errada, né? E aí eu falei assim, fui, peguei, tirei um print daquilo que ela me mandou, recortei aquela foto e deixei já na galeria aberta, pra quando eu chegasse lá, eu já mostrasse. Aí tá, eu falei, cara, eu vou tentar me comunicar de alguma forma. Aí fui com a minha família. Eu, meu esposo, você fala que você já tá com as coisas e tudo mais. Eu falei, tá bom. Aí tá, e a gente cansado da viagem, porque a gente cansa, é muito cansativo. Você tem noção. Andar de avião gente, é muito cansativo. Olha, Deus me livre. Aí eu fui, cheguei, aí ela foi, deu um bom dia, né? Que lá, eu acho que lá era bom dia ou boa tarde já. Alguma coisa assim. Acho que já era boa tarde. Ela, não sei, enfim. Ela foi, pegou, cumprimentou, aí eu fui, cumprimentei. E ela foi pedir os passaportes. Os passaportes estavam na pasta na mão do. Tava na mão do Hudson. Aí, do meu esposo, que é o Hudson. Aí eu fui, peguei e falei assim, não entendi, eu não falo espanhol. Ela, ok. Aí ela foi, eu fui, peguei meu telefone e mostrei pra ela. Aí ela leu o que tava escrito, que era que eu tô aqui com a minha família, tenho visto de procura de trabalho e residência no país, né? E tô aqui com a minha família, meu destino final é Portugal. Ela leu tudo, eu só ouvi ela falando Portugal. E ela foi, pegou os passaportes, já abriu na página e só foi carimbando. Carimbou os 5 passaportes, falou boa viagem. Mas do jeito dela, mas deu pra me entender. Aí eu fui e fiquei assim, ó. Gente, já passou. Aí eu fui e falei, ai meu Deus, graças a Deus, agradeci muito a Deus. Aí fui, mandei uma mensagem pra minha assessora, falei, nós passamos. Ela, isso era fato, vocês vão passar, tá tudo certinho, que não sei o quê. Mas a gente fica com aquele medo, né? Fica com aquele certo medo. Porque, cara, imagina, você se programa, você se planeja tudo. Por isso que eu falo, gente, não venha como turista, tira o visto, vale a pena você tirar o visto, você esperar o processo, esperar tudo, porque você passa de cabeça erguida, entendeu? Você não fica com aquele medo, você não quer aquela coisa, sem falar que você já chega aqui legalizado, com documentos pra conseguir emprego, com tudo certinho, entendeu? Então, assim, aí nós passamos, chegou lá em Madrid, ali em Madrid, né? Na parte do aeroporto, normal, pra ir pro nosso portão de embarque. Aí nós tivemos eu tive uma experiência muito ruim na questão de, eu acredito, eram 2 brasileiras, né? Mas elas falavam espanhol, elas sentaram de frente pra gente, né? E elas ficaram olhando meus filhos e cochichavam, olhava meus filhos e cochichava, e ria, e me olhava e me encarava, ficava assim, ó, me encarando e cochichava. E aí, gente, aquelas mulheres começaram a ficar encarando. Aí eu comecei a olhar, né, pra ver o que que era que elas estavam olhando. E eu comecei a observar, elas olhavam as crianças, cochichavam. Aí a Débora, ela mama peito, né? E aí eu fui bater a toalhinha assim, a Débora veio, mamou um pouquinho de peito. Aí elas ficaram. Aí uma tava distraída olhando pro outro lado, aí era uma senhora e uma jovem. Uma senhora, assim, devia ter seus 48 anos e uma jovem devia ter uns 30 e alguma coisa. Aí ela foi, e tava olhando assim, distraída pro outro lado. Aí essa senhora foi, pegou e falou com ela em espanhol. Aí ela foi, pegou e falou assim, aonde? Falou em português com a senhora, aonde? Aí ela foi, falou de novo com ela fez assim, não tem quando a pessoa não disfarça, imediatamente ela fez assim, ó, pra mim, imediatamente ela fez assim, ó, e ficou olhando pra Débora, olhando pra mim, tipo assim, a criança mamando, parecia uma coisa aí, nossa, né, e ali tava tudo tampadinho, a gente não dava pra ver nada. E aí eu comecei a observar que realmente elas estavam falando da gente, e elas olhavam pro meu esposo, eu me olhava, e olhava pras crianças, e cochichavam e riam, e cochichavam e riam, né, até que uma hora eu fui, fechei a cara e fiquei olhando assim, né, olhava assim, distraía, e eu olhava assim, né, pra ela saber que eu sabia que ela tava falando da gente, né. E ela foi, aí ela foi, pegou, fez assim, com a cara assim, fez assim, ficou me encarando. Aí na hora
Tipo assim, eu tava ficando com muita raiva, porque eu sabia que elas estavam falando de mim, elas sabiam que eu sabia que elas estavam falando de mim, mas enfim, mas eu queria, como se o inimigo quisesse estragar aquele momento feliz que eu tava tendo de realizar aquele sonho, aquele projeto, né? E aí eu fui na hora, ver assim, uma luz de Deus na minha cabeça e falou assim, deixa isso pra lá. Por quê? Eu não falo em espanhol. E em Madrid, o aeroporto todo fala em espanhol. Eu não entendo uma palavra que eles falam, entendo coisas poucas, muita coisa pouca mesmo. Então, assim, qualquer coisa que aquela mulher falasse, vamos supor que gerasse uma discussão ali. E aquela mulher chegasse num guarda, vamos supor que ela já tinha cidadania, né, na Espanha e tudo mais, já fosse legalizada, tudo. Eu tô chegando agora, entendeu? Eu não conheço muito bem as leis, não sei como é que funciona. Então, qualquer coisa que aquela mulher falasse ali em espanhol com aquele cara, eu ia me desfavorecer, porque eu não sei o que ela tá falando, entendeu? Ela poderia me prejudicar de várias formas, porque eu não sei ali o que ela tá falando ali, entendeu? E eu não sou dali, eu não tenho uma nacionalidade, cidadania, nada ali no país, tô chegando agora, entendeu? E nem tinha chegado no meu destino final, que era Porto. Então, tá entendendo como o inimigo fica o tempo todo, gente? Por isso que ande vigilante, ande com atenção, entendeu? Porque ali foi a primeira coisa que, tipo assim, veio pra me entristecer. E aquela moça, ela foi aquelas duas moças foram no mesmo avião que eu, e no último. E elas vieram do Brasil, tá? E o último voo, elas foram. E no último voo, eu sentei na asa. Bem na janela mesmo, onde todo mundo quer sentar, que é na asa, pra tirar aquela foto, fazer aquele vídeo e tal. E elas não sentaram, elas sentaram lá no último. Aí elas passaram por mim, meu esposo sentou do outro lado do corredor, mas na mesma fileira. Aí elas passaram e falaram. E aí elas falaram assim, não é possível, só posso ter jogado pedra na cruz. Falou assim. Aí meu esposo até depois me chamou e falou assim, viu? Porque ele não tinha percebido quando tava acontecendo aquilo tudo. Ele percebeu já no finalzinho. Aí pra confirmação dele, né, a confirmação do que tava se passando, ele viu elas jogando piadinha e falaram em português, entendeu? Aí depois, enfim, quando chegamos em Porto, lindo, fomos buscar nossas malas. Aí quando a gente tava esperando nossas malas, elas ainda estavam chegando, né? Enfim, quando chegamos, saímos ali, né? Passamos da portaria, fomos comprar um chip, né? Pra ter uma comunicação. Aí pra ter comunicação, né? Como falar, até com a assessora, porque o nosso chip do Brasil já não funcionava mais. Né? Logo quando a gente chegou em Madrid já não funcionava, a gente estava se comunicando pelo Wi-Fi. Meu telefone, por incrível que pareça, não pegou nenhum Wi-Fi, foi pegar somente em Porto. Do meu esposo pegou todos, né? E foi isso, gente, mas foi bem tranquilo. A comidinha do avião é super pouquinha, né? A gente até se arrependeu porque o das crianças no voo internacional, a janta, veio macarrão com carne moída e tava muito cheiroso. Aí quando eles foram dar pros adultos, não era macarrão com carne moída. Aí a gente não sabia que não era macarrão com carne moída. Aí ela falou assim, ou frango ou massa. Aí eu e meu esposo, né, ele tava na mesma fileira que eu, mas não do meu lado. Aí ele falou, massa. Aí, só que passaram na minha primeiro, depois passaram na dele. Aí eu tentando falar com ele, mas, tipo assim, o barulho também, as pessoas conversando, eles anunciando, toda hora o piloto falando, ele não conseguiu me ouvir. Mas eu ia falar pra ele que era pra ele não escolher massa, porque só veio aquela massa penne com molho, com tomate e só, e o negócio verde. Ai, gente, foi o ó do Borogodó. Mas fora isso, foi tudo ótimo, tudo tranquilo. Chegamos bem cansados, né? E foi maravilhoso. Esse foi nosso relato de imigração. Espero que vocês tenham gostado.